Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para fazer a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. E hoje o nosso tema, a nossa temática de hoje vai ser a justificação pela fé. Então nós iremos trabalhar esse tema tão importante na teologia e, por que não dizer, em nossa fé. É uma temática muito importante. Então nós iremos dar início fazendo uma oração e logo a seguir começaremos com a exposição do nosso texto. Então, Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pelo teu cuidado, teu carinho sobre nós, preservar a nossa vida. Somos gratos a ti por isso e rogamos que o Senhor esteja nos ensinando nessa manhã, que o Senhor esteja nos instruindo e que essa doutrina da justificação ela possa não apenas trazer conhecimento, mas trazer convicção e certeza da nossa vida contigo. Obrigado por tudo que o Senhor realizou para que nós pudéssemos estar no Senhor hoje e que o Senhor fale aos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos e irmãs, então vamos dar início, não é? Justificação, capítulo 11 da nossa confissão de fé. Como eu já falei outras vezes, você pode acessar essa confissão no Google. Você tem ela disponível em PDF, tanto com as referências discriminadas, como apenas com as referências. Então você pode ir até lá e adquirir esse material que é riquíssimo e que com certeza vai colaborar bastante na sua vida, no seu conhecimento bíblico, ok? Então vamos iniciar nosso ponto 1 da nossa lição, que diz o seguinte: aqueles a quem Deus chama eficazmente, Ele também os justifica gratuitamente. Perceba que há um link aqui entre a lição de hoje e a lição da semana passada, que foi justamente a chamada eficaz, ou o chamado eficaz. Então, aqueles que Deus chama eficazmente, Deus também justifica. E eu não quero definir agora o que é justificação, porque ele vai definir mais à frente, né? Nós teremos a definição mais à frente. Então vamos ler o texto. Romanos capítulo 3, versículo 24 nos diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Veja que Paulo deixa claro que a justificação é algo gratuito, assim como a salvação é algo gratuito, a justificação também é gratuita. Ambos acontecem por meio da graça de Deus, né? Por meio da graça. Romanos capítulo 8, verso 30 também nos diz: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, percebam claramente a ideia da chamada eficaz vinculada com a ideia da justificação pela fé. Aos que ele chamou, ele também justificou, não é? Exatamente a ideia do texto. Então, a chamada eficaz ela está caminhando lado a lado com a justificação. Segundo lugar, irmãos e irmãs, Deus não pode infundir-lhes justiça, mas perdoa-lhes os pecados, considerando-os e aceitando-os como pessoas justas. Isso significa que Deus não coloca em nós a justiça, né? Ou seja, em suma, nós somos justificados não porque nos tornamos pessoas justas,
mas pelo fato de Deus perdoar nossos pecados e nos aceitar como justos. É como se, através da justificação, nós adquiríssemos a qualidade de justos, mesmo sem ter recebido da parte de Deus o estado de justiça. Né? Poderíamos diferenciar assim, existe o estado de justiça, a vivência de justiça e o recebimento da justiça. Nós não estamos enquadrados no estado de justiça, na vivência de justiça, mas nós recebemos a justiça. Paulo usa muito o termo de atribuição, né? Nos foi atribuída, imputada a justiça. E nós temos aqui duas referências, né, de Romanos, capítulo 4, verso 5 ao 8. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Veja muito claramente que não tem a ver com nossas obras, tem a ver com Deus atribuir justiça. Efésios 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, é pela graça. Então não tem a ver com as nossas obras e tem a ver com a graça de Deus, né? Ele nos perdoa e nos considera e aceita como pessoas justas, ainda que a justiça não tenha sido infundida em nós, plantada em nós, né? Semeada em nós. Terceiro, não por coisa alguma realizada nestes ou por eles mesmos feita, mas unicamente por consideração a Cristo. Ou seja, no final, a nossa justificação não tem a ver conosco. Não foi algo que nós produzimos, não foi realização nossa, não foi querer nosso, não foi fruto da nossa vontade, da nossa deliberação. Não tem nada a ver com isso. Nós jamais, por força de nós mesmos, conseguiríamos alcançar algo dessa natureza, dessa plenitude, né? Mas foi unicamente por Deus, unicamente pelo Senhor, unicamente por Cristo, né? Não foi também por mérito, né? Se fôssemos nós, seria meritória, mas não tem nada a ver com nossos méritos, tem a ver com a consideração a Cristo, ou seja, tem a ver com Deus considerando a obra realizada na cruz por Jesus. Tem a ver com isso, com o que Jesus fez na cruz do Calvário e que Deus levou em consideração para a nossa justificação. Então nós temos aqui mais dois textos, duas referências, né? 1 Coríntios 1, verso 30 e 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Veja que ele deixa claro que Cristo se tornou da parte de Deus nossa justiça. Romanos capítulo 5, 17 ao 19, que diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, se referindo a Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça
reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornarão pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Mais uma vez aqui temos a ênfase no aspecto de que a nossa justificação ela acontece por meio da obra de Cristo, que Deus recebe e considera como um ato de justiça que gera justiça, né? Então a gente tem aqui essa referência ao ato de justiça de Cristo. Quarta lição de hoje, ela nos diz que só um minutinho, estou tendo algum problema aqui com o meu microfone. A quarta lição, ela diz que não por imputar-lhes como justiça a fé, o ato de crer, ou qualquer outra obediência evangélica, mas por imputar-lhes a obediência ativa de Cristo a toda a lei e sua obediência passiva na morte, como total e única justiça deles. Então veja, o que é posto aqui é que essa justificação não é a fé, né? A fé a gente vai ver no próximo slide, ela é o instrumento da justificação, ou seja, é o meio da justificação. Nós somos justificados mediante a fé ou pela fé, mas a fé não é a justificação, certo? Assim como a justificação também não tem a ver com qualquer obediência evangélica, qualquer obediência ao evangelho, não. Mas a obediência é a imputação da obediência ativa de Cristo com relação à lei e da obediência passiva de Cristo com relação à morte. Então, a justificação nada mais é do que a imputação, a atribuição da justiça total de Cristo a nós, né? Ou seja, Deus atribui, imputa a justiça de Cristo sobre nós, de forma que, ao olhar para nós, ele nos considera pessoas justas, mesmo não sendo, porque ele vê em nós a justiça de Cristo, né? O que nos torna justos diante de Deus não são as nossas práticas, as nossas boas obras, mas as práticas de Cristo. O que ele realizou na cruz do Calvário. Filipenses 3, 8 e 9 nos diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Então veja, claramente Paulo diz que não tem a ver com justiça própria, né? Senão é a justiça de Cristo que procede de Deus baseada na fé. Veja que a distinção é muito grande. A justiça é baseada na fé. É a base, é o meio, é o fundamento, mas não é a fé. A fé não é a justificação. A justificação passa pela fé. Efésios 2, 8 ao 10, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus,
não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, não é por nossa luta, não é por nossa justiça, mas é pela justiça de Cristo atribuída a nós por meio da fé. Isso, de certa forma, meus irmãos, é consolador, porque como nós somos pecadores e pecadoras, às vezes nós erramos, nós caímos, e se a justificação fosse por meio das nossas obras, nós estaríamos em apuros nesses momentos de queda, e o problema é que nós pecamos de diversas formas, ativa e passivamente. Então, nós teríamos uma justiça, ou na realidade nós certamente não teríamos uma justiça diante de Deus. Mas graças a Deus que em Cristo, Deus nos enxerga como justos. Quinta lição: que recebem a Cristo e nele descansam pela fé. E esta fé não a tem em si mesmo, mas é dom de Deus. A gente acabou de frisar isso, né? Até mesmo a fé, que é o meio da justificação, ou pensando na ideia de um edifício, é o fundamento, né? A coluna mestre da justificação. Até mesmo essa fé não vem de nós, ela vem de Deus. A gente acabou de ler Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Né? Acabamos de ler. Também temos aqui João 1:12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, é pela fé. Romanos 5:17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, é pela fé, mas até mesmo essa fé, ela não se origina em nós, ela vem da parte de Deus como uma dádiva, como um presente que Ele nos concede. Sexta lição: a fé, assim recebendo e apoiando-se em Cristo e sua justiça, é o único instrumento de justificação. Não tem outro meio de justificação. Somente pela fé, e a fé que vem de Deus. Né? Nós não estamos aqui pensando naquela fé popular, né? Quando as pessoas dizem, eu acredito, eu acredito, eu creio. Não, não é essa fé popular de crendice, né? É a fé que vem de Deus, é a fé que Deus nos concede para crermos em Cristo. É esse tipo de fé que nos conduz à justificação. Né? A fé de Cristo, por Cristo e em Cristo. Sétima lição. O texto, né? Romanos 3, versículo 28, que diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Sétima lição, porém, ela não está sozinha na pessoa justificada. Está sempre acompanhada de todas as outras graças salvadoras e não é uma fé morta, pois atua pelo amor. Veja, é pela fé, mas a fé, nós recebemos da parte de Deus não apenas a fé, mas nós recebemos todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo, como diz Efésios 1:3. Nós recebemos todas as capacitações para vivenciarmos a vida cristã. E tudo isso é dádiva de Deus. Né? Então,
como eu tenho dito, como eu disse na igreja alguns finais de semana atrás, nós recebemos não apenas a salvação da parte de Deus, mas nós recebemos um combo com várias graças concedidas por Ele para vivenciarmos a fé cristã e também a fé. Então, e essa fé não é uma fé, veja, não é um crer que não muda a minha vida, não. É uma fé que transforma o meu viver, que impacta o meu viver, a minha forma de ver a vida, o mundo, as pessoas, a minha forma de agir, de me comportar. É assim. Como diz Gálatas 5,6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Veja, é uma fé que atua pelo amor, é uma fé que nos conduz a amar. Tiago 2,17, 22, 26 diz, assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, irmãos, embora que a nossa justificação não seja pelos nossos atos, por nossas obras, é necessário entender que a justificação nos levará à ação. Então, não há fundamento para o argumento de que eu estou salvo, então posso viver tranquilamente de todo jeito. Não. A verdadeira salvação se manifesta por obras de arrependimento, por obras que glorificam a Deus. E obras fundamentadas no princípio do amor, no princípio da doação, que também não é aquele amor poético, aquele amor meramente sentimental, é um amor prático, é um amor que se doa, que se coloca no lugar, que sofre, que tem empatia, que chora junto, que se alegra junto, que quer ver o bem, quer ver o crescimento. É esse tipo de amor. Certo? Não é uma fé inoperante. Oitava lição. Pela sua obediência e morte, Cristo pagou plenamente a dívida de todos os que são justificados. Ou seja, porque somos justos diante de Deus? Porque a nossa dívida foi paga. A favor destes, pelo sacrifício de si mesmo, no sangue da sua cruz, ele deu satisfação adequada, verdadeira e plena justiça a Deus, quando tomou o lugar deles e recebeu a punição que a eles era devida. Então é por isso que nós somos justificados. Porque Cristo, além de cumprir a lei, toda a lei de Deus, ele também se ofereceu em nosso lugar como sacrifício, derramando o seu sangue, satisfazendo a justiça de Deus. E tomando o nosso lugar. Por isso que nós declaramos que o sacrifício de Cristo é vicário. Significa sacrifício substitutivo. Ele, além de cumprir a lei, ele recebeu a punição dos nossos pecados sobre si. Hebreus 10,14 diz, porque como uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Veja que ele nos aperfeiçoou para sempre diante de Deus. Ora, estando em Cristo, nós sempre seremos justos. Não por nossa justiça, mas pela justiça dele. 1 Pedro, capítulo 1, 18, 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Foi por meio do seu sangue que nós fomos lavados e regenerados, e a semelhança da Páscoa, no Antigo Testamento, nós fomos marcados para o dia do Senhor.
Isaías 53, verso 5 e 6, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, nele, nossas iniquidades foram quitadas. E é por isso que nós temos a justificação. Nona lição, o Pai voluntariamente concedeu Cristo e livremente aceitou a obediência de Cristo e o seu cumprimento da lei, em substituição a favor dos que seriam justificados, sem que neles houvesse nenhum mérito. Mais uma vez está sendo reforçada aqui a ideia do sacrifício substitutivo vicário que Cristo realiza por nós. Romanos capítulo 8, 32, aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja que, por meio de Cristo, Deus recebeu a quitação da nossa dívida e agora em Cristo podemos andar na presença de Deus. Glória a Deus por isso, né? Louvado seja o Senhor. Sem a obra de Cristo não haveria possibilidade de redenção. Portanto, justificação advém exclusivamente da graça gratuita. Não tem nada a ver com o que nós fazemos, o que nós realizamos, com nossas obras. Para tanto a justiça rigorosa como a abundante graça de Deus possam ser glorificadas na justificação de pecadores. Então veja, o propósito da justificação que não vem de nós, é fruto da graça de Deus, é glorificar tanto a justiça de Deus quanto a sua graça. Porque, por um lado, a justiça de Deus é plenamente satisfeita em Cristo. E assim ela é glorificada, ela é exaltada, ela se torna brilhosa, esplendorosa. Mas, por outro lado também, a graça de Deus é glorificada porque é por meio dela que nós alcançamos essa salvação em Cristo. Sem ela não haveria o plano de salvação, não haveria esse plano maravilhoso, impensável, inimaginável que Deus projetou e realizou na pessoa de Cristo e aplica na pessoa do Espírito Santo. Então, sem isso, não haveria salvação. Portanto, Deus glorificou a si, glorificando a justiça e glorificando a sua própria graça. E nós temos aí os textos de Romanos, capítulo 3, verso 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Efésios 1, 6 e 7, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 2, 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Gálatas, o 11º lugar, desde toda a eternidade Deus decretou justificar a todos os eleitos, ou seja, a justificação também faz parte do decreto de Deus, né? A vontade de Deus, o beneplácito de Deus, a vontade aprovada de Deus. Gálatas 3:1 nos afirma isso quando diz:
Gálatas 3:8, melhor dizendo. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão benditas todos os povos. Ou em ti serão abençoados todos os povos. Abençoados todos os povos. 1 Pedro 1:2. Eleito segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então temos aí duas referências afirmando, corroborando com essa ideia de que a justificação faz parte do decreto de Deus. 12º, vindo à plenitude do tempo, Cristo morreu pelos pecados e ressuscitou para a justificação deles. Ou seja, a justificação estabelecida no decreto eterno de Deus antes da criação, ela tem um tempo para acontecer e esse tempo foi quando Cristo veio, encarnou, sofreu, foi humilhado e morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então aquele foi o tempo em que todas as coisas contribuíam para a chegada do Messias. Cristo não veio num tempo aleatório. Cristo veio num tempo preparado para isso. Romanos 4:25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. 13ª lição, os eleitos não são justificados individualmente enquanto o Espírito Santo não lhes aplica em tempo oportuno a pessoa de Cristo e os benefícios de sua obra. O que é que ele está dizendo? Não tem justificação fora de Cristo. E essa justificação só acontece quando o Espírito Santo nos regenera, nos faz nascer de novo, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então a justificação, ela é operada em nós por meio da pessoa bendita do Espírito Santo. Colossenses 1:21 e 22 diz: e a vós outros também, que outrora erais estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Tito 3:4-7, quando, porém, se manifestar a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que dele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. 14ª lição. Deus continua a perdoar os pecados daqueles que são justificados, né? Ou seja, ora justificados, nós temos a garantia de que Deus nos perdoará dos nossos pecados, porque, afinal de contas, na cruz, Cristo pagou a nossa dívida. Mateus 6,12 diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ou seja, aos devedores, nós perdoamos os seus pecados, mas a nós, Cristo pagou a nossa dívida, a nossa conta. Por isso que nós devemos perdoar, porque Cristo nos perdoou plenamente. 15º, embora jamais possam decair do estado de justificação, ou seja, nós fomos salvos em Cristo, justificados, essa obra foi aplicada pelo Espírito, e isso faz com que nós jamais consigamos desfazer o que Cristo fez na cruz. Não é? Ou seja, esta graça é
irrevogável. Quando Cristo aplica a redenção aos nossos corações e o Espírito Santo opera ela através da regeneração, do nascer de novo, não é possível que nós percamos essa fé em algum momento, essa justificação em algum momento, porque ela nos é atribuída por Cristo e o seu Espírito habita em nós para manter essa justificação. João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, Cristo está garantindo que nós, uma vez estando nele, vivendo para ele, ele nos justificará e nós jamais decairemos desse estado de justificação. Agora, é claro, isso implica uma vida que autentique a presença do homem e da mulher em Cristo. 16º, eles, no entanto, podem incorrer no desagrado paternal de Deus por causa de seus pecados. Veja, nós não podemos decair, mas em face dos nossos pecados, nós podemos vivenciar um tempo de desagrado de Deus, tempo de apatia, de esfriamento, de distanciamento, né, de Deus, da presença de Deus, em face do nosso pecado, né? O Salmo 89, versículo 31 a 33 diz: se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Então ele está falando exatamente das consequências do nosso pecado que virão sobre nós, mas que de maneira nenhuma violam a justificação de Deus em Cristo. 17ª lição. E nesse estado, geralmente não podem desfrutar da luz da presença de Deus, até que se humilhem, confessem o seu pecado, peçam perdão e renovem a sua fé e arrependimento. Então, nesse estado, há um afastamento da luz da presença de Deus. E aí deve existir em nós aquele clamor: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Jesus vivencia aquele momento exatamente por conta dos nossos pecados que foram postos sobre ele. E nós também vivenciamos esse momento não por causa do pecado de alguém que é posto sobre nós, mas por causa do nosso próprio pecado. Né? E isso permanecerá em nossa vida até que a gente se humilhe, confesse o nosso pecado, peça perdão e renove a nossa fé e arrependimento. Salmo 32, verso 5, diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. E todo o Salmo 51, né? Que é o salmo onde Davi lamenta diante de Deus os seus pecados. Salmo 18,
a justificação dos crentes no Antigo Testamento, em todos esses aspectos, foi igual à justificação dos crentes no Novo Testamento. Ou seja, não existe dois meios de justificação ou meios diferentes. A justificação sempre foi pela fé em Cristo. Seja no Velho Testamento por promessa, seja no Novo Testamento por cumprimento. Mas a justificação, ela sempre se dá através de Cristo por meio da fé. Não existe outro meio. Gálatas 3:9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Né? Mais uma vez fala de Abraão como crente. Romanos 4:22 ao 24. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está isso escrito, que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputada, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Então, demonstrando assim que a justificação, ela acontecia no Velho e no Novo Testamento da mesma forma. A única mudança, a única diferença é que lá, por meio da fé na promessa, e aqui, por meio da fé no cumprimento da promessa, na pessoa de Cristo. Ok? Então, que Deus abençoe, irmão e irmã, que você possa ser ricamente agraciado por esse conteúdo dessa manhã e que você não deixe de dar aí o seu like, ativar as notificações, se inscrever no nosso canal para que a gente possa estar continuando produzindo conteúdo para postar aqui e alimentar o seu coração. Que Deus te abençoe. Fique em paz em nome de Jesus.